Fala pessoal, estamos aqui no segundo vídeo dessa sequência aí de encontros falando sobre música, relembrando mais uma vez que fazendo parte dessa sequência, desse podcast, vamos ter aí pessoas que fazem parte dessa cena, né, no mercado da música de Vitória, mas não necessariamente restrito a isso também, né? Pessoas que também interferem em pessoas que estão além da cidade e já fazem um trabalho que realmente significa algo. Então hoje a gente vai estar aqui com Arthur Damaso, que nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos que Arthur Damaso, né? Professor de canto, preparador vocal, né? O que mais aí? Tem várias outras... Um monte de coisa. Um menino versátil. Vamos ver aí mais ele falando aí sobre esses trabalhos que ele faz. Mas basicamente é um treinador de cantores, né? De aperfeiçoador de cantores e intérpretes, né? Cantores, cantoras que estão aí no mercado e contribuindo na carreira de outras pessoas também, né? Que isso é uma coisa que eu acho que é muito massa, assim, você poder interferir na trajetória de outras pessoas, assim. Mas antes da gente falar sobre essas suas especialidades, vamos falar um pouco sobre o Arthur, né? O pessoal olha assim, um menino bonito desse assim, novo, fica querendo saber como é que... Mas, assim, a gente olha logo isso, assim... tão novo assim, mas já tem uma bagagem ali, uma coisa a ponto de ter o que ensinar para outras pessoas, né? Então acho que isso a gente pode começar por aí, por quem é Arthur, né? Por que Arthur escolheu esse caminho, assim, e nesse processo, assim, também de... Até você é artista também, mas esse processo, assim, de escolher essa coisa de ensinar, de contribuir, de fazer parte da carreira do outro, nesse sentido de aperfeiçoamento, assim, de entender. Porque acho que todo mundo que tem essa coisa de ensinar, tem esse lado de compartilhar conhecimento, que eu acho que eu sou muito admirador de quem tem essa vocação, esse interesse em compartilhar. Porque aí você poderia muito bem assumir aquele conhecimento, usou na sua carreira, na sua vida, e pronto ali, né? Então, mas aí quem leva isso adiante, eu acho que eu tenho uma grande admiração por pessoas assim. Então, acho que a gente poderia começar esse nosso papo falando sobre esse Arthur, que começou ali, como começou a música, como a música surgiu para ele, e esse processo até se tornar realmente, ocupar esse espaço que você ocupa hoje. Acho que a gente poderia começar por esse caminhozinho aí. Show demais, velho. Em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui contigo. Muito ansioso que eu tava por esse encontro aqui, muito massa, né, poder bater um papo com um cara que está inserido no mesmo meio que você, né, com cantores, com artistas, enfim. Mas que esse momento aqui, né, a gente possa poder estar compartilhando aí de maneira mútua esse conhecimento e esse aprendizado, né? Mas a minha vida dentro aí da didática, né, digamos assim, como professor, ela na verdade ela surgiu por acaso, né? Como professor, pelo menos surgiu por acaso. Eu sempre fui o cara que sempre gostei muito da área de comunicação, né? Sempre fui um cara muito comunicativo, isso desde a escola, né? E é comum que muita gente, quando ainda está na escola, ainda não tem muita certeza do que quer fazer e tudo mais. E eu fui um desses, né? Por incrível que pareça, por mais que eu já, desde cedo, comecei a trabalhar com aulas de canto, mas ainda não via isso como algo que eu queria para o resto da minha vida, né? Durante o meu processo da adolescência, enfim, eu pensei em ser várias coisas, né? Diga aí uma. Psicologia era um grande sonho meu. Passei muitos anos aí querendo trabalhar como psicólogo, né? Era fissurado na psicologia, passei muito tempo. Quando eu era criança, eu tinha um tio que me influenciava muito. E aí, ele era policial e dizia, não, você vai ser policial, você vai ser policial. Aí eu cresci querendo isso. Aí depois veio os jogos e tal, veio o jogo de computador e tal. E aí eu dizia, não, eu quero ser streamer, pro player. Não, eu queria ser pro player, eu queria dominar o mundo jogando. E aí a gente vai crescendo, vai mudando, né? E aí fui encontrando a questão do acadêmico, já fui mudando a minha perspectiva, aí disse, não, comecei a me interessar pela psicologia, até hoje não deixou de ser um sonho ainda, dia eu vou cursar, mas cresci com esse sonho, e aí cheguei no ensino médio, eu comecei, ainda pensando em psicologia, terminei o meu terceiro ano ainda pensando em psicologia, terminei meu ensino médio e isso eu já atendia, já dava aula de canto, dou aula de canto desde os 14,
Comecei com 14 anos por Tô acaso. curioso por essa parte aí. Que Vou contar essa história. Você começa Exatamente. E aí terminei meu ensino médio com a psicologia na cabeça e saí do ensino médio. Veio a polícia mais uma vez. Foi mesmo. E eu disse, meu Deus, aí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. Olha o que é que eu tô fazendo desde os meus 14 anos, né? O que é que tem a ver eu entrar em outras coisas agora? Esse, na verdade, sempre foi o meu grande sonho, só eu que não enxergava. Uhum. E aí foi quando eu me debrucei realmente nas minhas especialidades, mas eu comecei por acaso, né? Como eu disse, eu tinha apenas 14 anos, nunca pensei. Na verdade, eu estava procurando um professor de canto. E aí, por acaso, um amigo meu me chamou e ele estava numa situação meio difícil e tal. Eu, renda zero, eu não ganhava dinheiro nenhum. Nesse tempo, eu até namorava, pedi dinheiro ainda ao meu pai. 20 continhos por semana, Jesus. Aí, né? Mas aí apareceu as oportunidades aí de dar aula. Ele chegou e disse, olha, tem um espaço aqui na cidade que tá meio fraco o movimento, a gente tá pensando em colocar aulas de música. E ele tinha um amigo que tinha esse espaço, mas não tinha nada a oferecer, tava meio difícil, e aí ele tinha, né? Ele diz, não, vou colocar aula de música aqui, vou colocar um professor, enfim. E aí ele começou a dar aulas de violão, teclado, enfim, e precisava de um professor de canto, queria, né? Para conseguir aí uma certa demanda para aquele estabelecimento. E aí ele disse, tu pode dar aula de canto. Aí eu fiz, oxe, tá ficando doido, né? E eu disse, não, eu tô precisando de um professor de canto com 14 anos, né? Ainda com muita coisa para aprender, mas já estudava técnica vocal, mas ainda era um cantor que não pensava de maneira artista, mas pensava que um dia eu ia explodir no mundo e tal, já tinha esse sonho, né? Que vem desde a infância. E aí apareceu essa oportunidade, ele disse, não, tu vem, tu ensina assim, a gente faz aqui, assim, assado. Eu disse, poxa, não tô fazendo nada, né? Pelo menos vou dar uma estudadinha em casa e eu vou poder oferecer alguma coisa. Mas eu já tinha uma vantagem, que era a comunicação. Desde o colégio, eu sempre fui aquele aluno que ficava... Eu não era do fundão, não, mas eu era do meio da sala. Eu compactuava quase com os dois. Quase fundo, né? Eu compactuava com os dois meios ali, né? Quando precisava de nota, eu ia um pouquinho mais pra frente. Quando não queria saber, eu ia um pouquinho mais pra trás. E aí, eu já tinha essa facilidade com a oratória. Vai apresentar trabalho. Quem é que vai chamar? Vai chamar Damaso. Não era Arthur, não era Damaso na escola. Muita gente até hoje ainda me chama pelo sobrenome. Não, vai chamar quem? Vai chamar Damaso. E aí, eu sempre tive essa facilidade. Já enganei muito professor, meus professores de antigamente, se estiverem me assistindo, já apresentei muito trabalho sem saber de nada. E eles, nossa, sabe de tudo, eu sabia de nada. Sabe fazer migué, né? Sabe fazer migué. Hoje no meu trabalho não, pelo amor de Deus. Na escola. E aí, tinha essa facilidade, né? Já peguei trabalho, eita, não tem ninguém pra apresentar, não sei o que, eu vou. Vai ganhar o quê? Vou ganhar nada, mas deixa eu ir. Aí, o assunto é esse. Tá bom. Aí chegava lá e batia um papo, não sei o que, lia uma frasezinha, dava uma aula com aquilo ali. E aí, sempre tive essa facilidade. E aí, pra dar aula, eu disse, poxa, eu não sei se eu tenho o domínio. Fazer o migué eu já sei fazer. Eu queria saber Começou assim, lado, né? Não começou pelo lado romântico da coisa, não. E aí eu disse, poxa, velho, é uma oportunidade de começar a fazer a minha primeira renda, né? E aí comecei. Mas aí com o tempo eu fui ganhando um certo reconhecimento com isso, tanto pelo que eu já tinha, quanto que eu estava fazendo, né? E resultado que já consegui entregar, mesmo com tão pouco, né? E aí já tinha sido aluno de canto, né? Mas ainda estava procurando algo mais aprofundado, ainda não tinha encontrado realmente o que eu queria. E aí as principais coisas que me motivaram a, de fato, buscar o conhecimento foi a necessidade. E na necessidade que eu digo, a necessidade pessoal, né? Porque eu preciso estudar, eu preciso melhorar. E em segundo lugar foi a necessidade de passar, né? Eu estava oferecendo um serviço, mas a partir do momento que eu dizia, poxa, eu preciso de algo aqui, não estou sabendo o que. Aí eu ia lá, ia estudar, ia buscar. Né? Então, a princípio, a minha profissão como professor de canto, ela começou assim, né? Ela veio pela necessidade, achei uma oportunidade de ganhar uma graninha e tal, eu disse, vou começar. E aí, com o tempo, principalmente depois do ensino médio, onde eu saí me debruçando realmente no conhecimento, vendo que era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu comecei a me especializar. Hoje eu sou coach em fisiologia da voz, né? Atualmente curso fonoaudiologia, estou no primeiro período. Era um dos sonhos que eu tinha para fazer, né? Depois da psicologia, não deixar de ser um sonho, né? Sim. Mas tive essa especialidade, né, em fisiologia da voz, que aí mudou minha vida, né? Desde já mandar até um abraço, quem sabe aí, né? Meu antigo mentor W. Luiz, né? Um grande preparador vocal, mudou minha vida, assim, em conhecimento. Tudo que eu conquistei hoje, assim, na área profissional, eu devo muito a ele. Foi um cara que abriu minha mente, assim, para muita coisa e para voz. E a partir desse conhecimento,
eu comecei a mudar a minha voz e entender, né, as coisas que funcionavam, as coisas que não funcionavam, e aí fazia muito experimento, não só em mim, porque o conhecimento em você é uma coisa, você vai aplicar em outra pessoa, não funciona, né? Sim. E a experiência, em primeiro lugar, foi uma das coisas que contou muito também para mim. Além do estudo, né, eu incontáveis as vezes que eu passava o dia, já tinha uma grande demanda, para mim já era muita gente, 20 pessoas que acreditavam no meu trabalho, isso há 3, 4 anos atrás, né? E aí isso para mim já era de grande credibilidade. E aí eu passava um dia, já atendia 6 horas por dia, chegava em casa e ia estudar, né? Ia pegar lá meu caderno, ia estudar minha especialidade, a fisiologia, a qual me debruço até hoje, né? E incansáveis às vezes, mas não somente isso era o suficiente, nunca foi, né? Sempre eu dependi muito dessa questão da experiência, então a experiência contou muito para mim, né? De eu encontrar um cara que não sabia cantar e eu dizer, vamos ver se aqui funciona. Não, isso aqui não rola, mas deixa eu tentar outra coisa. Eita, mas eu já vi um caso parecido com esse, eu vou tentar isso aqui. Opa, funcionou, né? E aí a minha área também tem muito disso, né? Não adianta me debruçar tanto em uma coisa, mas no experimental eu não sei como resolver, né? E aí basicamente a minha área como professor, né, tem sido dessa forma, e graças a Deus tenho conquistado um espaço aí no meio dos artistas, porque de tanto estudar, de tanto buscar realmente por isso, eu acabei dedicando a minha vida de fato como uma filosofia a pegar artistas, seja do zero ou ao avançado, e conseguir aumentar o desempenho desse artista, não só de maneira instantânea, mas também como pensando, né, em memória muscular, em desenvolver um condicionamento a longo prazo, né? Basicamente foi dessa forma. Eu quero saber, porque assim, apesar de ter, eu acho que quando tem certas coisas que a gente meio que traz assim, de berço, assim, de algum momento a gente tem essa facilidade maior em certas coisas, todo mundo tem um pouco disso, assim. Mas assim, falar dos 14 anos, você começar a ensinar, aí a gente dá ponto para essa sua facilidade. Mas assim, a partir do momento que você vou dar aula de música, então tem que ter alguma coisa ali atrás, algum conhecimento, alguma experiência, né? Como você falou, coisa tem que ter, né? Alguma coisa tem que ter para você, tá bom, Arthur, hoje você vai começar a dar aula de montadora de carro. Cara, vou dar aula se eu nem sei para onde vai, sabe? Verdade. Tá entendendo? Uhum. Então assim, como foi esses primeiros passos, assim, desde você, né, possivelmente criança, começar a se interessar por música, em que ambiente você estava para que essa música fosse sendo propícia para você começar a dar seus primeiros passos, a entender como funciona a música, né, entender para onde vai, é só abrir a boca e emitir um som, sabe, como mas sabe? Então assim, porque assim, eu acho que hoje a gente tá vivendo num momento assim onde desde muito pequeno as crianças já sabem muita coisa. É verdade. Já querem muita coisa também. Tem essa criança assim, 2, 3 anos, já sonha em ser youtuber, já quer, sabe? Então, a gente tem possivelmente crianças hoje que sonham, sabe, em ser artista, né? Ser cantor, com certeza. Então, como é que foi esse processo assim da música entrar tão cedo assim pra você, a ponto de aos 14 anos você já tá, óbvio, foi um passo de ousadia? Foi um passo de ousadia. Mas para essa ousadia poder existir, não dá para ser 100% loucura. Tem que ter um histórico. Tem que ter um histórico ali, não dá para ficar 100% na doida, assim, de ser migué. Sabe, você tem que ter alguma coisa ali. Então, como foi esse teu primeiro momento, assim, esse momento inicial mesmo, assim, de descobrir a música, se identificar com ela? Qual foi esse histórico aí, até você dizer assim, não, eu não sei fazer isso, mas eu vou descobrir como fazendo, sabe? Então, assim, esse processo para tu, como foi, assim, de começar na música, assim? Cara, excelente pergunta. Eu acredito que na vida de todo mundo, né, independente de onde a gente começa, a gente sempre é influenciado por certos insights que a gente vai recebendo durante a nossa vida, estímulos, né, na verdade são a palavra correta, e eu não fui diferente, né? Na verdade, antes da técnica vocal entrar na minha vida, a música já estava inserida. E aí, desde muito novo, a minha mãe me relata, eu não me lembro, né? Mas ela comenta que de 3 a 4 anos eu já começava a cantar em casa e tudo mais. E às vezes é isso que é interessante, Afonso, porque às vezes a gente só depende de um pequeno estímulo, né? Exato. E eu entendo como professor e preparador que, independente da idade, esses estímulos eles podem ser feitos, né?
Mas na idade infantil, né, mesmo, na criança, ela tem essa maior facilidade de captar. Eu tenho uma aluna hoje, por exemplo, que começou inglês 3 anos, hoje já tem 7, 8, já fala fluente. Então, assim, você vê que são estímulos. Então, quando a gente estimula uma criança, a facilidade que ela tem de desenvolver isso na sua vida adulta, pelo amor de Deus. Né? Então, no meu caso, não foi diferente, né? Eu nunca tive uma família, pelo menos na minha geração, de músicos, né? Tem uma pequena parcela na parte do meu pai, que é mais ligada à música. E aí, no tempo da minha avó, por exemplo, eu não acompanhei esse período musical dela, mas quando ela era criança, por exemplo, né? Tinha todas as irmãs dela, alguma tocava alguma coisa, elas tocavam acordeon, cantavam na igreja. E aí, ainda muito pequeno, eu já comecei a ser estimulado em casa com meu irmão, que sem perceber, talvez até hoje, ele foi um dos meus primeiros incentivadores de maneira intuitiva. Isso era eu lá na sala, sentado, almoçando, ele estava lá escutando uma música e eu ficava lá reproduzindo, né? E aí, por incrível que pareça, né? Muita gente, quando eu digo isso, é até estranho pelo que eu canto hoje. Mas eu, quando era pequenininho, eu comecei ouvindo brega. Eu comecei a ouvir brega. Não, mas quem te conhece de verdade sabe que também não é tão distante assim, não é tão distante. Quem me conhece mesmo sabe que não é tão distante. Mas quem tem a primeira impressão não espera, pelas coisas que eu trabalho, tal. Às vezes parece algo muito sofisticado e tal, mas isso está dentro, né, de tudo. De tudo que diz a respeito à técnica vocal, enfim. Mas eu comecei no brega e aí meu irmão escutava muito Asas Livres, Asas Morenas, né? E aí eu já era o conhecido da vizinhança, né? Era ali quase que um Homem-Aranha, né? E aí o pessoal já começou a conhecer, poxa, tem um menino aí na rua de baixo e tal, tinha umas casas acima da minha. Todo domingo a gente tá em casa faxinando, todo dia. Cantando lá. Todo dia, finzinho de tarde, sei lá, à noite, meu irmão tava ouvindo um brega lá e eu tava cantando junto. Eu parei de viver, né? E aí era o Asas Livres que torava lá em casa, né? E aí, meu irmão até se arretava comigo. Meu irmão, ou você escuta, ou você escuta, ou você canta. Aí eu quero saber, não sei o que. Pequeno, né? E aí esses pequenos estímulos começaram assim. E aí cresci mais um pouco, aí passei muito tempo com a minha avó, num certo período da minha adolescência, e curto, na verdade. Mas aí a minha avó ficava estimulando muito eu colocar músicas no computador do meu tio pra ela ouvir. E aí esse meu tio morria de ciúme desse computador dele, mas quando ele saía, minha avó disse, liga aí e tal. Aí uma aba eu abria lá a música e a outra eu abria o Facebook, né? Minha avó chama ela de Tiba, né? Sim. Eu quando era criança, o nome dela é Silva, e aí eu não conseguia chamar, eu dizia Tiba, né? E aí ficou até hoje, que eu chamo ela de Tiba. E aí eu dizia, Tiba, tá querendo ouvir música não? Doido pra entrar no Facebook? E aí eu abri uma aba lá, botava as músicas lá que ela me pedia, muito antigas, mas comecei mais uma vez aí, mais referência, a ser estimulado. Aí pedia pra botar uns boleros lá. Ai, que saudade eu tenho dos bailes de outrora, né? Botava lá as músicas pra ela ouvir. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, né? E aí, mais uma vez, esses estímulos eu fui crescendo. Eu estudava na escola adventista, né? E para quem não sabe, né, os adventistas em si, né, de maneira quase que cultural, né, é uma igreja e uma escola que incentivam muito os alunos a música, seja cantada, principalmente cantada, mas também banda, enfim, música em geral. E aí eu era muito estimulado pela escola, por eventos onde montavam corais e tudo mais. Já era presente a música, né? Já tinha as minhas referências e aí elas eram ainda mais fortalecidas, vamos dizer assim, ainda mais estimuladas por conta da escola. E aí eu fiz a minha primeira apresentação, eu tinha 9 anos, no evento de Dia das Mães. Eu lembro a música até hoje. Não me perguntem, porque eu vou esquecer. Naquela Como é Grande Meu Amor por Você, não? Não, foi essa não. Foi Minha Mãe, hoje eu quero lhe dizer... E aí naquele tempo eu cantava brega, né? Então já sabe como é que eu cantava. Que você é a razão do meu viver. Eu cantava assim quando eu era pequeno. E aí foi a minha primeira apresentação. Eu tinha cerca de 9 anos aí. Aí cresci mais um pouco, conheci a igreja, né? E aí a gente foi pra igreja e tal. E aí começou a frequentar a igreja, eu e os meus pais. Mais uma vez, fiz a minha primeira apresentação na igreja. Pronto, daí foi onde realmente a coisa começou a decolar muito rápido, assim. Meu Deus, eu amo cantar, é isso que eu quero fazer, eu quero me apresentar. E a igreja acabou fomentando ainda mais isso, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, você chega na igreja, a igreja vê que você tem alguma facilidade em algo, eles vão querer inserir você naquele meio com todas as forças, né? E foi assim comigo.
É. E aí eu fui crescendo e a igreja sempre influenciando muito, foi Já com a estudo maior. também, né? Isso, exatamente. Aí eu já estava estudando, já estava buscando, enfim, já estava buscando juntamente com o estímulo da igreja. Sim. E aí foi onde vem a história, onde eu já contei, né? Onde veio a questão das aulas e aí comecei a estudar. Meio tempo aí, nesse meio tempo, eu comecei primeiro a buscar essas coisas sozinho, era somente por paixão, né? E depois começou a virar uma necessidade profissional. Poxa, o conhecimento me traz mais dinheiro, né? Poxa, que legal. E aí comecei a me apaixonar por uma coisa e pela outra, e conheci o empreendedorismo, e caramba, eu gosto de ganhar dinheiro também. Eu gosto de ensinar os outros a cantar e ganhar dinheiro com isso. Sim. E essa coisa foi crescendo, né? Mas é algo que quanto mais eu me aprofundo, mais eu me apaixono, e é muito legal, né? Você conhece outras histórias, porque atualmente eu trabalho com aproximadamente aí 40 cantores, né? A gente tem uma lista aí esperando por uma vaga de atendimento aí atualmente de mais de 400 cantores. E aí, cada pessoa que passa, né, pelos atendimentos não é somente uma voz, não é somente um meio onde você vai lá trabalhar, desempenho e tal, mas é também uma história que você conhece, né? Já recebi que você tá ali se esforçando ali para acontecer exato, também, né? Exato, porque afinal, a voz, na verdade, Afonso, ela é aquilo que você é, né? Cientificamente, a voz ela não é, ela é um estado, né? A voz, ela fisicamente, ela não existe, ela é um resultado de um processo. Então, existem processos que, quando juntam, né, eles resultam no que a gente conhece como voz. Mas a voz, de fato, ela não é, justamente por isso. Mas a voz, ela é aquilo que normalmente nós somos, né? O que diz respeito à nossa personalidade. Então, é natural, isso não é uma regra, mas, por exemplo, é natural eu encontrar, por exemplo, um aluno que tem dificuldade com volume. Ele vem me procurar e ele diz, Arthur, eu não tenho muita potência, não tenho muito volume. É normal, é esperado por mim que normalmente esse cara seja um cara mais tímido, por exemplo. Né? Não é a regra, mas, por exemplo, aquele cara pode ser um cara mais intimista. Então, veja, a voz dele está representando algo que ele é. Né? E aí o subconsciente dele, a gente vai chamar isso de fatores psicogênicos, né? Que acabam virando questões habituais. Né? Então, os fatores psicogênicos, exemplo, né? Como o estresse, a ansiedade, depressão, né? Tudo isso influencia na nossa voz. E a nossa personalidade. Né? A nossa personalidade. Então, muitas vezes o cara vem procurar uma coisa comigo, só que o que ele está mostrando é exatamente quem ele é. E aí o trabalho do preparador vocal, e nesse caso como professor de técnica vocal ou de canto, é entender de fato quem esse cara é para realmente compreender o que esse cara realmente está procurando. Será que ele está procurando a coisa correta? Né? Então, como profissional, eu não posso simplesmente considerar o que ele quer e dizer, beleza, vamos fazer. Não. Porque a voz não é somente um resultado de um processo fisiológico, né? E aerodinâmico, mas é também psicogênico. Né? Então, eu já recebi uma aluna, por exemplo, que chegou na aula e ela estava querendo volume, só que eu tinha absoluta certeza que ela tinha volume. E aí, os porquês vão ser vários, né? Tem toda uma questão de linguagem corporal que influencia também nesse atendimento. E social também. E ao encarar e ao entender quem de fato aquela pessoa ela era, mesmo que ela não tivesse me passado tudo realmente, porque o profissional ele depende do aluno de um elo de confiança. Então, às vezes, o cara ele não vai falar tudo realmente que você precisa. Às vezes você faz uma pergunta e ele diz, é assim, mas às vezes não é. Né? Então, o profissional ele depende desse elo de confiança com o aluno para que, de fato, você possa o conhecer, né? E através disso, como eu já disse, através dos fatores psicogênicos, você conseguir considerar, de fato, o que é que aquele cara realmente está buscando, o que é que de fato ele pode, o que é que ele não pode. Eu quero uma voz que grita aqui igual Whitney Houston, mas às vezes o cara é todo timidozinho, não é nem o estilo dele. Então, eu tenho que também ter esse papel, sabe, maleável de dizer, olha, você está procurando isso, mas isso aqui não é você, né? Vamos tentar olhar por esse caminho aqui, vamos ver o que é melhor realmente, o que é que combina com você, porque uma coisa é você querer, mas às vezes é até uma influência de outras pessoas. Às vezes o cara está cantando, eu digo igreja porque é o ambiente que naturalmente acaba influenciando mais, mas às vezes o cara está na igreja, e aí a igreja dele costuma cantar com muito volume, com muita potência, e aí esse cara ele não tem essa potência porque não é o estilo dele, ele é um cara mais introspectivo, ele é um cara mais tímido, e aí por essa pressão tão grande em volta dele, ele acaba achando que para cantar bem ele precisa de ter muito volume, por exemplo, né? E aí é onde entra o meu papel, com um certo cuidado ali, né, trabalhando de certa forma ali de maneira indireta com a psicologia para, olha, você vem desse meio, mas isso aqui não é um padrão de cantar bem. Olha, isso aqui tem a ver com a sua personalidade também. Então você pode cantar com isso que você tem aqui muito bem. E eu posso ajudar você a melhorar isso que você já tem. Mas se você quer aprender isso aqui, a gente pode desenvolver. Mas vamos
primeiro olhar não para a sua voz, mas vamos olhar para você, quem você é, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado com o aluno, tomando cuidado com os fatores psicogênicos, porque eu não posso considerar a voz dele somente como um processo, como um resultado de um processo fisiológico. Até porque eu gosto de pensar que a nossa voz ela é 50% de um pouquinho e 50% de outro pouquinho, né? 50% desses fatores psicogênicos e 50% desses fatores fisiológicos, que podem ser também genéticos e por aí vai, né? Então, se eu vou trabalhar com você, eu tenho que entender todo esse aspecto, porque às vezes vai ter uma limitação que vai ter na sua voz, mas que ela não está vindo por uma questão de falta de técnica, né? Às vezes o cara tem um problema de ansiedade, ele tem muito problema com ar. E às vezes ele fica muito ansioso na apresentação dele e diz, professor, eu preciso melhorar minha respiração. Ô filho, mas não é a respiração, é porque você está tendo ataque de pânico quando vai cantar. Poxa, e acontece isso, não é normal que aconteça. Mas a gente também tem esses casos, sabe? Sim. Às vezes o cara tem um caso clínico e eu venho saber muito depois, porque ele nem me contou. Às vezes porque achava que não era importante, por isso a importância de, por exemplo, numa aula de avaliação, eu especificar para ele dizer, olha, tem alguma coisa que você acha que não é importante, mas que precise me contar. Acho que não. Aí depois eu descubro. Que é. E por aí vai. E como eu disse, a importância desse elo de confiança para que a gente possa entender. Mas eu tenho certeza que você provavelmente já deve ter passado por alguma experiência onde o seu psicológico estava influenciando na sua voz. Com certeza, né? A gente já teve experiência já, né? Eu falei, de uma aula com você, dizendo, Arthur, hoje eu tô totalmente destruído, assim, e influencia completamente, assim. Às vezes na própria apresentação, né? Você sente, assim, acho que é uma coisa que todo cantor que tá começando, toda cantora, todo artista, nessa primeira experiência de palco mesmo, acho que é desafiador, né? Pra quem tá ali. E eu acho que a voz, ela fica muito mais vulnerável nesse espaço, assim, onde o psicológico não tá bem. Verdade. Porque aí você chega lá e aí você é o seu trabalho ali. Então, muitas vezes, e a gente vive no universo da música, onde às vezes você só tem uma oportunidade. Isso. Às vezes você só tem aquela oportunidade. Então, acho que aí vem a importância da preparação, né? Aí vem a importância de estar preparado, porque, como, né, acho que você falou da sonho aí com a psicologia, acho que tem tudo a ver, né, com o seu trabalho, né, também. Porque esse lance de mexer com a voz, mexer com o artista, porque a voz o artista, né, como você falou, é a sua voz, é ali, então várias coisas, vários fatores interferem nesse processo. Às vezes ego também, né, o próprio artista, sim, às vezes tem aquele artista que é inseguro, muito inseguro, e tem aquele outro também que tem um ego muito seguro, grande, até demais, seguro, né? Até demais ali, daquilo que quer e tal. E às vezes ele quer uma coisa que é completamente, que você como professor, como técnico ali, você olha e vai dizer, não, isso aqui não tá funcionando. E é um processo difícil de mexer, né? Quando você tá falando de uma outra pessoa ali que tá ali segura ali daquilo ali que quer fazer e tal, e você vê, não é assim, sabe? Então, como é esse processo pra tu, assim, como você citou brevemente, assim, essa questão do artista, do cantor, porque você falou, né, das coisas das referências, a gente tá vivendo num mundo onde a gente é bombardeado por comparação, né, por outros artistas, e a gente vê pessoas que brotaram do nada e estouraram, vozes que o mundo, né, aplaude e tal, e que sim, a gente acaba meio que se comparando com isso, assim, acho que é inevitável. Todo artista que começa, né, criança, adolescente, tá sujeito a isso. E aí quando chega, você quer aquilo, mas aquilo não é o que você é melhor fazendo. E essa coisa é muito complicada, porque aí às vezes isso acontece às vezes no estúdio. A pessoa chega pra gravar no estúdio, eu quero gravar isso aqui, aí vai, você vê que, isso aqui não é, esse cara aqui não tá pra isso, sabe? Então, como é esse processo pra tu, assim, de dizer assim, cara, eu vou aqui arrumar um embate aqui com essa pessoa pro bem dela, assim, de entender, isso aqui não funciona, velho. Uhum. Como é pra tu, assim, pensando por esse lado, assim, do enfrentamento, assim, que você vai ter que ter com aquela pessoa ali. Muitas vezes tem essa questão do ego, mas também às vezes tem uma insegurança daquela pessoa que você, mexendo no lugar errado, pode fazer aquela pessoa desistir, né? Uhum. Então, como é pra tu esse trabalho, assim? Porque é lidar diretamente com sonhos, né? Você tá lidando com sonhos, assim, e aí quem tá ouvindo também,
artistas também que vão ali, às vezes você tá seguro que aquilo ali é o que você sabe, aquilo, tem que ser aquilo, e às vezes não é, sabe? Então, essa flexibilidade, assim, como é que tu enxerga isso? Essa coisa do artista querer, sonhar, se ver, mas às vezes não, aquilo que ele vê ali não é, né? Ser confrontado ali. Como é esse processo, assim, pra tu? Velho, de fato isso depende muito de um cuidado e de um manejo no chegar, né? Porque nem sempre o professor, e nesse caso falando por mim, nem sempre eu vou identificar em um aluno, por exemplo, no primeiro atendimento, se aquilo realmente não é para ele, né? Então, esse elo de confiança que é despertado de professor e aluno, quanto mais profundo, né, ele vai tomando proporção, mais tanto eu como profissional vou tendo liberdade e poder para falar e para manejar aquela voz, o atendido ele também vai ter essa confiança de dizer, de fazer e de mostrar. E nesse caso específico, que é muito delicado, que é quando o artista ele chega, por exemplo, e eu encontro e digo, velho, isso não é para ele não. Realmente tem que ter um manejo muito grande. E todo caso é um caso, né? Vai ter casos onde eu posso chegar pro cara e dizer, beleza, mas tu já pensou em fazer outra coisa? E tudo isso depende de uma grande leitura, né? Eu tenho que saber qual é a personalidade que eu estou encarando aqui. Se é um cara mais expansivo, muito decidido e tal. Assim, são casos e casos, né? Quando a gente fala de personalidade, a gente tem muitas ramificações, né? Tem muitas ciências que vão determinar os temperamentos, por exemplo. Tem o sanguíneo, tem isso, tem aquilo outro, né? Diz, não, aquela pessoa é esse quadradinho, essa outra pessoa que é esse quadradinho. Eu não acredito. Eu acredito que existem muitas ramificações. Às vezes você é um cara mais expansivo, mas que quando é confrontado, pum, morreu o cara, né? E às vezes o contrário, você é um cara expansivo, por exemplo, ou o contrário, é um cara todo intimista, mas quando é confrontado, cresce, muda completamente. Então, assim, é algo que depende muito da minha leitura e que depende de pequenas injeções, eu posso dizer assim, né? Pô, deixa eu falar assim para ver como é que esse cara responde. Às vezes é um estudo. Às vezes e considerando, sei lá, aquele cara realmente aquilo não é pra ele, tem nada a ver. O lance dele com a personalidade dele, e aí isso julgando que eu já tenho absolutamente certeza, aquilo não é pra ele, mas eu não posso chegar de cara. Então, eu vou ter que fazer. E vamos considerar que aquele cara, eu tô tentando fazer estímulos fisiológicos, mas não tá batendo. Mas não é porque tá batendo que ele tá fazendo errado, ou que eu não tô colocando a melhor possibilidade para ele fazer em exercício. Como eu dei o exemplo do cara que quer ganhar volume, mas às vezes não faz parte da personalidade dele. Uma hora ele vai ter que perceber. E uma hora eu vou ter que chegar e dizer, não conseguiu, né, fulano? Não. Vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Olha, você já pensou? Eu já tentei isso, já tentei aquilo outro, a gente já tentou de tudo. Mas será que realmente isso que você está buscando com a sua voz é de fato aquilo que você é? E aí eu vou criar uma história, vou tentar, né, fazer um manejo ali para levar ele a um raciocínio e que ao mesmo tempo ele não entenda que eu estou confrontando, de dizer assim, olha, eu não quero mais trabalhar isso com você. Não, porque o meu papel eu tenho que considerar os fatores psicogênicos e eu não posso trabalhar somente com o resultado, né? Eu disse aqui, não, eu trabalho com resultados instantâneos, sim, mas isso não é uma regra. Não é o cara sentar aqui e eu vou dizer, eu garanto o resultado instantâneo dele. Aí eu vou lá, faço um estímulo que a fisiologia me diz que vai dar certo, eu faço e dá errado. E aí? Pode acontecer certo? Lógico, os fatores psicogênicos ainda estão ali influenciando na voz dele. Então, grita. Aí o cara, grita. Tá dando o seu melhor? Tô. Entende? Então, Arthur, esse cara realmente consegue fazer... O cara belisca, o cara dá um grito 10 vezes maior. Entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Então, a fisiologia tá ali. É possível o cara lá dar um grito, né? Desconsiderando que o cara não tem nenhum tipo de disfonia ou limitação fisiológica e genética. Mas, vou dar um beliscão no cara, ele não grita? Grita. Mas na hora de cantar, não faz. Né? Eu já vi artistas do tipo... Interessante agora, isso que eu vou falar. Eu já vi pessoas, na verdade, não vou nem falar artista, mas pessoa, né? Considerando o cantor como pessoa mesmo, como o cara que é influenciado... né, pelas suas dores, pelos seus sofrimentos diários, né? E aí uma vez eu tava com uma cantora, tava trabalhando com ela e tal, trabalho belíssimo e tal, muito bacana. E aí sempre uma pessoa altamente carismática e sorridente, né? Muito participativa, comunicativa. Beleza, fulaninha? Hoje é um evento aqui com os alunos, todo mundo vai cantar uma música e eu vou fazer uma análise de todos esses cantores para dizer o que foi legal, o que não foi, né? Dizer o que é que pode corrigir, como pode, beleza. Todo mundo, chegou uma galera lá na minha sala e tal. Vamos lá, bacana. Essa pessoa, sempre muito, né, carismática e tal, poderosa.
Na hora de cantar, pum, morreu a pessoa completamente. Por que isso acontece? Porque quando a gente canta, é difícil esconder quem a gente é quando a gente está cantando. Porque a voz, como eu já disse e repito, não é somente um resultado de um processo fisiológico. Ela é um resultado daquilo que a gente é. Então, se a nossa voz representa aquilo que a gente é quase que difícil a gente emitir essa voz de forma que a gente esconda o que está aqui dentro. Como um exemplo disso. Estou muito cansado. Vou para minha aula de canto. Aí no seu caso, né? Olha, Arthur, hoje eu estou muito cansado e tal. Sua voz vai responder também. Talvez a gente vai trabalhar lá o teu repertório e tu diga, bicho, ó, vamos parar por aqui. Eu já tô cansado. Pô, tô sentindo realmente, Afonso, tua voz tá muito cansadinha. Pô, mas eu nem usei a voz hoje. Mas a tua voz é um resultado de um processo que o teu corpo ele faz. Então o teu corpo tá cansado, tua voz vai responder igual. Então, essa cantora na hora, ela morreu lá na apresentação. Virou uma pessoa completamente diferente. Sabe aquela pessoa que você conhece assim, caramba, esse cara, o mundo pode estar caindo, ele não tá nem aí. Pronto, essa pessoa foi cantar e mudou tudo. E eu disse, aí foi uma oportunidade. Eu já sabia que haviam dores ali, escondidas, veladas. Só que eu, como um educador, eu tenho que saber com quem eu estou lidando e tenho que saber como chegar onde eu realmente quero. Embora que aquilo ali passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atendimentos, independente. Mas eu tenho que criar uma estratégia para chegar naquilo onde eu realmente quero. E se é uma repreensão, ou se é para eu descobrir algo que ali está velado, impedindo aquela evolução, eu tenho que descobrir. Porque no final de tudo, Afonso, o que eu vendo para esse cantor é um resultado. Só que às vezes o processo para ele chegar nesse resultado não é através da fisiologia e não é através da técnica. É através do entendimento desses fatores psicogênicos, né? Considerando a voz como pessoa, né? E aí, naquele momento, eu tive a oportunidade e o discernimento de confrontá-la, ou, na verdade, de jogar uma realidade para ela que ela não estava vendo. E aí, lógico, eu fiz aquilo na frente de outros alunos, mas eu sabia que eu poderia, eu tinha uma liberdade com aquela pessoa, e eu sabia como ela reagiria, porque já havia estudando ela alguns atendimentos. E aí, naquele momento, foi o insight para a grande evolução da voz dela. Por quê? Naquele momento, eu joguei para ela quem ela estava sendo. Eu disse, quem é você? Né? Isso depois dela cantar, eu não falei nada a respeito da apresentação dela. Quem é você? Ela, oi, como assim? Né? E todo mundo ficou aquele climão, né? Ninguém entendeu nada o porquê que eu perguntei isso, ninguém entendeu. E aí comecei a conduzir a conversa, né? Normalmente, você não é assim. É verdade. Normalmente você é assim, você é assado, você é assim, você é assado. Mas quando você começou a cantar pra mim, eu não vi essa pessoa. E aí, a princípio, ela entendeu como uma cobrança. Poxa. Aí começou a se justificar, não, mas é porque, eita, eu esqueci a letra e porque não sei o que. Eu, não, tudo bem, eu não quero que você justifique pra mim, mas eu quero contar a sua história agora. A grande verdade é que, aí comecei a explicar, estava no momento propício para aquilo, falei sobre algumas dores que ela tinha. Olha, você sofre com isso, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a voz dela que me conta isso. Poxa, a tua voz dá pra contar um monte de coisa que o cara tem ali escondido. Dá sim, principalmente a voz cantada, não me pergunte o porquê. Mas a voz cantada, ela revela aquilo que às vezes a voz falada ela não mostra. E aí comecei a explicar algumas dores que ela tinha. E ela parou assim e disse, como é possível, né? Ele sabe de tudo realmente. E ela nunca tinha me contado. E aí eu comecei a explicar fatores psicogênicos e que o psicológico e as dores e não sei o que. Então você... E aí no fim das contas, né, eu acabei descobrindo que, olha, essa personalidade aqui na maioria das vezes não é uma personalidade real. Então, da mesma forma que ela, quando ela canta, ela não consegue esconder quem ela de fato é, que era uma pessoa insegura, era uma pessoa que tinha medo do julgamento, que tinha medo das críticas. E aí ela tinha como um reboot o contrário. Sim. Era uma pessoa totalmente segura, só que era uma máscara, entende? Então, a voz dela não escondia isso. E eu estava esperando o momento da voz dela me mostrar isso. E aí aconteceu. E aí eu tive a oportunidade de jogar um espelho pra frente e dizer, olha, essa aqui é você. Você não é essa pessoa segura que você mostra, você não é essa pessoa confiante. Essa aqui é você. E aí tem todo aquele processo de autoconhecimento, né? De dizer, caramba, eu realmente sou inseguro. É que vem aí você de aceitar aquele estágio Isso. que você tá. Porque eu acho que a pior parte disso tudo é você achar, e vou colocar na sua cabeça que, eu tô nesse estágio tal, mas na verdade você tá no estágio no outro ali, que você, a partir do momento que você aceita e entende aquilo ali, você tem como evoluir, né? Quando você
coloca na sua cabeça ali que você tá em outro estágio, aquilo meio que dificulta um pouco, assim, né? A outra coisa que acontece muito nesse meio, assim, é de crianças, nem que os pais colocam na cabeça dele ali que ele é o novo Beatle, assim, né? Os Beatles ali, então, e agora, assim, como é... Você acaba criando, né? Feito falaram de Neymar, vocês estão criando um monstro, assim, né? Porque você tá criando ali uma criança que tem uma confiança superestimada, assim, que atrapalha até o aprendizado dela ali, aquela evolução ali, não só de criança, você vai crescendo e vai continuando permanecendo nisso. E aí você vai ter muita dificuldade, você vai ter dificuldade para trabalhar em grupo, você vai ter, quando tiver sua primeira bandinha não vai dar certo, você vai ter dificuldade de ir para um estúdio para o cara dizer, isso aqui, ou você vai pro professor de canto, isso aqui. Não vai conseguir, porque você tem uma visão ali de uma situação que não é real. Uhum. E aí eu acho que é a grande dificuldade, assim, porque enquanto essa pessoa estiver pensando nisso, você não vai conseguir evoluir com ela. Isso. Porque ela vai estar, você dando ali e a pessoa indo por outro caminho, assim, né? Exato. Então eu acho que isso é uma coisa importante, assim, para o artista, né, que está começando, assim, o artista, até quem já tem uma trajetória, entender realmente o processo, entender. E aí eu acho que ter um profissional é extremamente importante, assim, né, nesse processo, porque aí você começa abrindo sua mente para entender realmente ali, fisiologicamente, como é que funciona o seu organismo, como é que funciona, mas também isso que você falou, né, de tendo um profissional, né, que entenda aquilo ali, você vai entender, pô, essa pessoa aqui a voz dela vai por esse caminho, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui... Então, a partir daquele mesmo, você tem como evoluir dentro daquilo que você já é, né? Então, acho que até aproveitando, assim, para puxar isso para você, assim, a pessoa que tá começando, é uma pergunta que muita gente faz, assim, tem como aprender a cantar? Tem como uma pessoa que não sabe cantar, aprender a cantar? Qual a importância de ter um profissional, um professor de canto? Porque é engraçado, tem algumas coisas assim que a pessoa canta bem assim, aí, já fez aula de canto? Sabe? E tem gente assim, tipo assim, se orgulha, nunca fiz aula de canto. Isso aqui eu sou bom, nunca fiz aula de canto. Então, como é que se encaixa pra você, assim, vendo como profissional, mas também de fora dessa situação? Não vendo como professor, mas também como entender, né? Como pessoa que tá nesse mercado, que já fez aula de canto, faz e dá aula de canto. Como é esse processo, assim? A pessoa tem como aprender a cantar? A pessoa não sabe cantar. Existe isso, não saber cantar, né? Como é esse processo? E qual a importância de ter um profissional acompanhando você? Qual a importância de fazer aula de canto? Sabe? Como é que você vê isso? Cara, eu recebo muitas pessoas com vários propósitos diferentes, né? E o cara que procura aula de canto ou aula de técnica vocal, ele vai ter vários desejos diferentes. É normal que você, que não conhece, por exemplo, da área, você espere que o cara que está procurando uma aula de canto, ele não saiba cantar. Ou o cara que está procurando uma aula de canto, ele já tem que saber cantar. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, rejeitarem, dizer assim, Arthur, gostaria de fazer aula de canto, mas eu não canto nada. Ué, mas é exatamente por isso que eu tô aqui para ajudar. Ou o contrário, não preciso de aula de canto não, porque eu já sei cantar. E aí é que tá. Na área do canto, e aí deixar bem claro a diferença, né, de um professor de canto para um professor de técnica vocal, que não é um professor de música. Tem muita gente que diz, é Arthur, que é o professor de música. Eu não sou professor de música, eu sou professor de canto e de técnica vocal. Mas qual que é a diferença? Né? Um professor de canto é esperado que esse cara ele venha trabalhar principalmente com pessoas que vêm do absoluto zero, principalmente que tem problemas em 2 fatores, ou o cara tem a voz feia, ou esse cara ele é desafinado. Arthur, mas uma Qual coisa não anda... Qual a diferença aí? Exato. Cara, não é a mesma coisa? Não. Porque de onde vem a desafinação, as causas dessa desafinação são diferentes das causas de onde vem esses fatores estéticos para deixar a voz de um cantor feia. E aí eu vou explicar. O cara que tem a voz feia, ele tem um problema. Em um dos processos aí, a voz ela é feita por 3 sistemas, né? São os 3 Fs que a gente chama, que é o fluxo, fonte e filtro, né? E esse processo estético ele vem desse terceiro sistema que é o filtro, que é a parte supraglótica, tudo que está acima da prega vocal. E aí esse processo estético ele vem exatamente daqui de cima, tá? Pelo menos em tese, o problema normalmente se é esperado que seja aqui em cima. Arthur, pode ser que esse cara tenha um problema estético, mas que não venha do que está acima da prega vocal, venha do que está na prega vocal ou embaixo? Sim. Porém, em tese, o que é problema estético sempre se é considerado
o filtro, né? Que é o que está acima das pregas vocais. Estou desconsiderando o cara que, sei lá, tem uma disfonia, né? Sei lá, tem uma fenda vocal que impede esse cara de fazer um agudo. E aí os agudos dele soam feio. Estou desconsiderando esse cara. Mas estou considerando o cara que tem um problema naturalmente estético vindo do filtro, que está acima das pregas vocais. Então, o meu trabalho com esse cara, considerando que ele é afinado, né? Que ele não erra as notas, né? Vai ser um trabalho voltado dentro desse terceiro sistema, que é o filtro. Eu vou ter que compreender como que é essa configuração muscular, como que essa musculatura ela se comporta. Eu posso citar, por exemplo, a língua, o palato duro, o véu palatino, a região de nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, a própria faringe em si. Então, a configuração dessas regiões e estruturas, arcádia dentária, formato do rosto, musculatura da face, todas essas estruturas vão estar influenciando na parte estética desse cantor, né? Uma vez eu fiz um experimento, eu coloquei a minha bolsa assim na frente do meu rosto e perguntei à minha aluna como é que estava a minha expressão. E aí eu comecei a falar com ela, eu estava sorrindo assim, sem ela me ver. E é natural que você esteja ouvindo a minha voz e eu sorrindo, e a minha voz fica diferente. Sim. E naturalmente, se você tivesse de olho fechado, você reconheceria. Afonso, como é que está a minha expressão? Você está sorrindo. Como você percebeu isso? Os fatores estéticos, né? Que é justamente influenciado pela minha estrutura aqui, da minha face principalmente. Essa coisa dos lábios não se encostarem direito, remete ao sorriso. Sim. Esse som mais brilhante que vem aqui mais na frente, na máscara do meu rosto, né? Porque não está tendo muita abertura aqui dentro da minha boca. E essa voz acaba ressoando mais no nariz. Então, o professor de canto ou de técnica vocal, ele tem que reconhecer de onde está vindo essa causa, que provavelmente vai ser do filtro, entender essa configuração e saber qual que é o problema. Porque, sei lá, às vezes o cara ele vai cantar assim, né? E aí ele vai cantar com a voz um pouco mais presente no nariz. Ou ao contrário, ele tem uma voz muito assim pra dentro, não sei o quê, tem uma voz feia, quando vai cantar acaba cantando tudo assim. E aí o professor ele tem que ter o entendimento dessas estruturas fisiológicas e também como fazer para chegar com uma outra estrutura e esse cara mudar a estética vocal dele. Arthur, é possível o cara que tem a voz feia ter a voz bonita? Sim, porque é a ciência que diz isso, a ciência garante. Olha, se o cara não tem nenhum problema neural, ele não tem nenhum problema genético que impeça ele de movimentar as estruturas como qualquer outra pessoa, sim, esse cara que tem a voz feia, ele pode ter a voz bonita. Facilmente falando. Isso aqui faz parte da minha rotina. O cara chega com a voz feia e sai com a voz bonita. Isso é normal pra mim. Sim. Mas aí a gente vai encontrar o cara desafinado. E aí vamos considerar o cara desafinado que tem a voz bonita. É possível, Arthur? Sim. Como é que você identifica? Tem que ter uma percepção, né, de fato que consiga identificar se de fato aquele cara tá cantando afinado. Não, tá certinho. Aliás, o contrário, né? O cara tem a voz bonita, mas ele só tá desafinando. Mas você pode perceber até a voz de fala dele é um pouco mais bonita. E lógico que vai ter casos e casos. Mas esse cara, ele só é desafinado. Ele tem uma voz bonita, né? E aí eu vou trabalhar essa afinação com ele. E aí, poxa, digamos que a gente consegue o primeiro atendimento, ó, nota e tal, independente do estímulo que eu vou trabalhar com ele para ele chegar nessa afinação. Chegou. Tá vendo como ficou bonito? E às vezes o cara até se impressiona. Poxa, eu achava que minha voz era feia. Mas não é a voz que é feia, né? É o cara que é desafinado. E Arthur, vai ter o cara que vai ter os dois? Vai. Esse daí tá ferrado. E precisa de um professor de canto. Tem solução, Arthur? Também, né? Também. Então a gente vai ter que trabalhar esses dois aspectos. O aspecto estético e o aspecto perceptivo, né? Esse aspecto estético, ele sempre, na maioria das vezes, sempre vai vir atrelado ao filtro. Já essa parte de afinação, quando a gente fala afinação, a gente considera mais 3 processos. Quais são? O ouvir, o armazenar e o reproduzir. É padrão e é até natural no meio musical que a gente diga assim: ô fulano, tu é muito desafinado, tu tem que treinar o teu ouvido, poxa. Sim. Mas não é um padrão. A causa de uma desafinação não vem somente pelo ouvir. Às vezes o cara não tem problema nenhum no ouvir, não tem nenhum problema no armazenar, né? Que aí a gente vai considerar os fatores neurais, mas no reproduzir ele tem. E qual é a dificuldade, Arthur? Cantar é uma habilidade. A sua musculatura e todas as suas estruturas musculares, elas estão trabalhando para que você cante bem. Cantar bem é resultado de uma matemática também, né? Então, Arthur, existe um modelo para cantar bem, depende do estilo. E quando o cara não tem um estilo, também tem um padrãozinho que todo professor de canto aprende, né? Que a gente chama até de voz bocejada. Tem uma configuração muscular aqui que a gente monta, né? Mas esse cara, ele vai ter um problema, digamos que ele vai ter uma disfonia, né? Que são problemas realmente ligados à parte da fonte, o segundo sistema da voz, na prega vocal. Sei lá, esse cara tem um calo, tem uma fenda, tem sei lá, algum problema lá, tem pólipo, enfim.
Mas não, esse cara é um cara saudável, ele só não consegue movimentar as coisas muito bem. Me fala uma coisa que tu se sai muito mal, assim, pô, tem tal coisa que eu acho massa, mas eu sou ruim. Em qualquer coisa. É. Em tudo. Em tudo tu é ruim. Sou ruim em matemática. Matemática. Mas tu entende que matemática vai ter gente que vai ter mais facilidade, pessoas que vão ter mais dificuldade. Sim. E talvez você se esforçar muito, fique melhor. Concorda comigo? Com certeza. Eu sou péssimo em matemática. Né? Às vezes, para contar um 2 mais 2, eu conto umas 3 vezes para ver se eu estou realmente certo. Na escola, a matemática não era o meu forte. Uhum. Né? Eu era o cara dos trabalhos. Né? E matemática nunca foi meu forte. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sou terrível é jogando bola. Quem já me viu jogando bola sabe que eu sou terrível, velho. Quando eu tô correndo atrás da bola, parece que eu tô correndo atrás de galinha, né? Pra pegar a bola. Eu sou terrível, velho. É um vergonhoso. Eu tô com a unha preta aqui no meu pé, que eu não vou mostrar, mas tem uns 4 meses que eu tô com ela, porque eu inventei de jogar bola. Eu disse, eu vou dar uma chance. Entendi. Voltei com a unha preta. Não vou mais. Né? E aí desisti completamente do futebol. E aí o que acontece? Eu sou horrível. Mas eu tenho absolutamente certeza que se eu estudar, se eu for jogar, e pô, me ajuda aqui, pô, não sei jogar direito não, me ajuda e tal, não sei o quê, eu posso melhorar. Sim. E é uma habilidade, só que é uma habilidade que pessoas têm facilidade e outras que não. Uhum. Eu simplesmente só não quero mais passar por vergonha e eu não vou procurar aprender. Né? Já desisti. Já. Bom, né? Exato. Mas aquele cara que ele deseja cantar melhor, ele precisa entender a estrutura. Pô, não sei jogar bola, mas teve uma vez que eu não sabia nem, fui bater um lateral, que chama, né? Sei lá. Aí eu botei um pé na frente, assim, o cara, epa. Aí o cara, espera aí, não pode, não sei o que, calma, ele não sabe não. Junta os pés, meu amor, não sei o que, pra jogar bola, não sei o que. Eu nem sabia disso. Sim. Então veja, o cara que não sabe cantar, ele não sabe, eu vou dizer, calma, você tá com, vou falar de maneira mais técnica, você tá usando a sua prega vocal com muita força, e aí a sua voz ela tá falhando porque a sua prega vocal tá entrando em espasmos. O cara vai dizer, oxe, como assim, velho? Não sabia nem que isso acontecia, não sabia nem que eu tinha que pensar na minha prega vocal. Uhum. Eu no futebol, fui bater um lateral, botei o pé na frente e o outro atrás, e o cara reclamou, não, os pés têm que estar juntos, oxe, que viagem. Então no canto é a mesma coisa. Então quando esse cara ele entende as estruturas e ele aprende, ele entende essa configuração e ele compreende a forma correta de fazer isso e sair e soar bonito, esse cara aprende a cantar, né? Mas aí falando de afinação, esse cara vai entender a relação da afinação agora com um problema na fonte, por exemplo, ele vai ter que compreender o que é a afinação e às vezes ele ouve e ele reconhece, Arthur, eu tô vendo que tá errado, mas eu não sei corrigir. Talvez esse seja o caso de alguém. Poxa, eu não canto, mas eu sei que eu canto feio. Tem um cara que canta feio e nem sabe. Ou o cara que é desafinado nem sabe, não sabe nem o que é afinação. Uhum. Mas por quê? Porque esse cara às vezes tem um problema que é onde? Na percepção, ouvido. Então, a causa da afinação pode ser mais de uma. Pode estar em um desses 3 lugares. Ou em todos os 3. Ou em um dos, que são os mais comuns, que é o ouvir e o reproduzir. Uhum. O do meio, que é a percepção, até então, de acordo com os meus estudos e no que eu entendo, não dá para mapear. Né? É um estudo realmente que depende de muitas estruturas. Né? Não é nem subjetivo aqui. O cérebro é muito difícil de ser trabalhado e de ser estudado. E aí, nos estudos que temos atualmente, pode ter algum aí que eu nunca vi, mas dos estudos que eu já estudei até hoje, científicos, eu nunca vi nada que falasse sobre afinação, isso numa pessoa normal e saudável, tá? Sobre a relação de afinação e a parte de armazenamento. Né? Uma pessoa saudável, se ela for uma pessoa desafinada, ou ela tem uma dificuldade na percepção, que é algo que dá para desenvolver, ou ela tem uma dificuldade na fonte, que é na parte das estruturas e que dá para resolver. Agora, o que nós temos de estudo que falam sobre pessoas saudáveis com uma dificuldade na parte do armazenamento, não tem. Por quê? Porque normalmente não é um cara saudável. Né? E aí o cara ele tem uma patologia, ele tem um problema que já é neural. A gente tem o caso da amusia, que é de fato eu posso chamar de uma disfunção neural, onde o cara não consegue reconhecer música como música. É igual um barulho qualquer. Igual a gente bater o pé, vou nem bater na mesa. Né? É igual a gente bater num ambiente e escutar barulhos e o cara escuta a música e pra ele é só barulho. Sim. Saca? Então a amusia, ela gera isso. Sim. É interessante a afinação porque tem um estudo que mapeia de fato a afinação de uma nota de 0 a 10. E aí é científico. A gente vai entrar na ciência que diz que o cara que está no 0, ele é o 0 de afinação. E quem está nesse 0 não tem como sair. Porque quem está no 0 tem problema realmente, uma dificuldade neural. Entendi. E aí você já vê, né? Arthur, é impossível alguém aprender a cantar? Não, porque o cara que está no 0, ele normalmente tem um problema neural. Entendi. Então qualquer pessoa pode cantar. Ratatouille, já diria, qualquer pessoa pode cozinhar. Entendi. Né? No canto, qualquer pessoa de fato pode cantar. Agora, o cara que tem um problema, uma dificuldade, uma disfunção neural, um caso irreversível,
esse cara não vai conseguir cantar. Mas, normalmente, uma pessoa que está na nota de 1 a 10, eu vou explicar o que são essas notas, é altamente possível. Vou dar um exemplo, né? A gente não consegue decorar tudo, mas... Exemplo, quem está no 1 é o quê? É o cara que desafina tudo, que erra toda a métrica da música. Eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente vai cantar lá... Atirei o pau no gato, a gente tem uma métrica funcionando aí, né? Atirei o pau no gato, a gente tem um desenho acontecendo aqui. Sim. Né? E esse desenho a gente chama ele de métrica. Então o cara que está na nota 1 de afinação, esse cara não acerta nem a métrica. Como seria, Arthur? Atirei o pau no gato, mas o gato... Não tem sentido algum. Não há lógica, não há o desenho correto. E aí a gente vai subindo, essa coisa vai tomando estrutura. A gente sobe mais um pouco. Aí esse cara ele acerta um pouco a métrica, mas nem tanto. Atirei o pau no gato, mas o gato... Então veja, já começa a tomar um certo sentido. Essa nota vai subindo e a coisa vai se estruturando. Tudo que acontece muito assim, tipo... Você tá cantando ali, mas tipo, às vezes passa um tom, às vezes falta um tom. Aí né? a gente já tá numa nota ali, se eu não tô enganado, de 5 a 6. O cara que tá no 6, por exemplo, se eu não me engano, é o cara que ele erra o tom, mas ele acerta. Ele já começa a acertar. Né? Então ele acerta. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Então veja, ele tá errando a métrica, sim. Mas ele está acertando a métrica dentro de tonalidades diferentes. Nota 7, o cara fica no tom, mas ele troca de 1 a 2 vezes. Entendi. Nota 8, o cara tá no tom, mas ele sai. E ele fica lá. É como se... Acho que isso responde muito bem, assim, essa pergunta, tipo, pode cantar? Sim, todo mundo pode cantar. Né? Todo mundo pode aprender a cantar, pode cantar, acho que sobretudo melhor, né? Essa Sim. coisa da escala mesmo, acho que demonstra muito isso, assim, que cada um tá num estágio diferente. Isso. E que tem a possibilidade de melhorar, né? Como você falou, até a pessoa que sabe cantar, né? Eu sei cantar, mas tenho que melhorar. Exato. Tenho que melhorar. Se não for estética, é na saúde dali, é na fisiologia, de alguma forma você tem como melhorar. Acho que foi importante esse papo para a gente entender justamente, acho que a importância desse estudo e desse acompanhamento, né? Quando você não tem esse estudo, você ter um acompanhamento de alguém que tem essa técnica, de ter esse trabalho, para que possa fazer você evoluir como um cantor, como um agente ali da música, né? Como intérprete, como cantora. Acho que com toda certeza. Isso tudo é muito importante. Então acho que é isso. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Fechou. Foi muito importante, foi muito massa. Acho que muita gente aprendeu muita coisa. Eu mesmo aprendi várias coisas agora nesse papo rápido. Feliz. Espero que a gente... Vamos em outras oportunidades fazer outras coisas desse, conversar mais e discutir mais assuntos, que acho que tem muita coisa ainda para se descobrir bastante sobre isso, pra gente conversar. A conversa vai rendendo, vai rolando. Se deixar, a gente vai aqui até amanhã. Mas é isso, bicho. Muito obrigado, viu? De verdade. Agradeço, muito obrigado mesmo. Espero que a gente se veja muitas outras vezes, muito breve aí, pra fazer outros encontros como esse, beleza? Show de bola. Para mim foi um prazer. Vamos embora pra próxima. Vamos nessa.